Olá, meu nome é Nate e eu tenho 15 anos. Alguns anos atrás, minha família se mudou para uma nova cidade e eu tive que começar a frequentar uma nova escola. Desde então, eu mentia constantemente para meus pais que estava tudo bem, quando, na verdade, eu não tinha nenhum amigo. Eu era tímido e reservado. Então, fazer amigos sempre foi algo muito difícil para mim. Minha história começou no dia em que encontrei um envelope estranho na porta de casa. Mas antes que eu comece a contá-la, não esqueça de se inscrever no canal. Para ser sincero, no começo não prestei muita atenção naquele envelope. Eu não tinha amigos, então era impossível que alguém tivesse me enviado algo. Peguei o envelope e estava o levando para meus pais, quando de repente vi meu nome no verso. Dentro do envelope havia uma carta escrita com uma caligrafia desleixada, mas só consegui focar nas fotos em que eu estava, com um cigarro na mão. Elas foram tiradas em um acampamento de verão que eu tinha ido alguns meses antes. A carta dizia que a partir daquele momento eu deveria seguir todas as instruções do remetente anônimo. Caso contrário, meus pais veriam aquelas fotos. Assustado e zangado, olhei em volta e vi o cabelo ruivo de alguém escondido atrás da cerca da casa do nosso vizinho. Corri atrás da pessoa na esperança de expor o anônimo misterioso, mas era tarde demais. Não encontrei ninguém. Aquilo dos cigarros foi uma coisa muito estúpida. Para ser honesto, eu nem fumava. Eu só tinha experimentado no acampamento e não gostei. No entanto, ainda assim, alguém conseguiu tirar aquelas fotos idiotas. E explicar isso aos meus pais seria inútil. Então, parecia que eu não tinha escolha. Eu encontrei minha primeira tarefa no armário da escola no dia seguinte. Durante o intervalo do almoço, tive que sentar e iniciar uma conversa com a galera popular. Pode não parecer grande coisa, mas eu estava paralisado de terror. Primeiro dei algumas voltas pelo refeitório com a bandeja em mãos. Eu tinha certeza de que todos me olhariam como se eu fosse um idiota e me diriam para ir embora. Só que meus colegas pareceram mais surpresos do que irritados. Uau! Olha só quem tá aqui. O que você veio fazer aqui de repente? Perguntou uma das meninas, Millie. Este lugar está ocupado? Eu só queria conversar. Tive que fazer um esforço para evitar que minha voz tremesse de nervosismo. Millie parecia ser a mais amigável de todos. Ela começou a me fazer todo tipo de perguntas. Então, o resto do pessoal se juntou a ela. Ei, quer dar uma volta depois da escola? Vamos assistir Venom, Tempo de Carnificina, de novo. Por que você não vem conosco? Eu não posso. Tenho que fazer minha lição de casa, desculpe. Antes que pudessem protestar, pulei da mesa e praticamente corri para fora do refeitório. Eu não podia mais lutar contra um medo inexplicável. Mas o mais importante é que eu havia completado a tarefa. O segundo bilhete estava esperando por mim no armário da escola no dia seguinte. Agora eu tinha certeza que o misterioso remetente definitivamente estudava na mesma escola que eu. Enquanto eu olhava em volta, notei um cara ruivo não muito longe dali. Bem, isso parece suspeito, pensei. Mas não tive tempo de fazer nada porque tinha que correr para a aula. Para a segunda tarefa, eu teria que entrar em um clube da escola. Mas a questão era que, só de pensar nisso, minhas mãos suavam e minha boca ficava seca. Depois das aulas, fui olhar o quadro de avisos. Sempre gostei de praticar esportes e queria encontrar um clube de atletismo, mas não vi nenhum clube de esportes ali. Então eu teria que acabar entrando para o clube de teatro. As audições estavam sendo realizadas no salão principal da escola. Tive que subir no palco e recitar um texto. Eu tinha certeza de que todos iriam rir de mim. Só um pensamento me deu confiança. O pessoal do dia anterior foi muito simpático comigo. E se no final as coisas não acabassem tão mal? Tu és agora o novo ornamento do mundo. Eu falei as linhas memorizadas com meus olhos fechados de horror. Quando finalmente decidi abri-los, vi que todos me olhavam com curiosidade. E ninguém nem pensou em rir. Após as audições, um dos alunos do ensino médio veio até mim. Você mandou bem lá em cima. Acho que você deve ficar com o papel principal na próxima peça da escola. Foi muito bom ouvir isso. Por um breve segundo eu até quis concordar. Mas aí, como sempre, me assustei e fugi. Afinal, minha tarefa era apenas entrar para um clube, não ser um membro ativo dele. No dia seguinte, não havia nenhuma carta no meu armário. Soltei um suspiro de alívio, pensando que a pessoa anônima havia se cansado de brincar comigo. No entanto, quando comecei a tirar os cadernos da minha mochila, um pedaço de papel caiu aos meus pés. Eu imediatamente soube de quem era. Comecei a olhar ao redor e notei o cabelo ruivo familiar na porta. Sem pensar duas vezes, corri atrás dele. E no corredor, prendi-o contra a parede. Você acha isso engraçado? O que você está fazendo? Chega dessas tarefas estúpidas. Em resposta, o ruivo olhou para mim com medo, como se eu fosse louco. Você enlouqueceu? Não tenho ideia do que você está falando. Me solta! Ele se libertou e fugiu. E eu fiquei parado no corredor. Minha próxima tarefa era organizar algum tipo de evento na escola. Isso era demais para mim. Com muita raiva, rasguei a carta e a joguei no chão. Fui para casa decidido a contar à minha mãe sobre os cigarros. Eu preferia ficar de castigo do que continuar jogando o jogo de alguém. Mas a questão era que,
Quando cheguei à porta de casa, vi que ela estava coberta de fotos minhas. Elas mostravam tudo o que eu fiz nos últimos meses, coisas pelas quais eu poderia ser punido. Matar aulas, colar nas provas, fugir de casa à noite. Alguém reuniu um dossiê inteiro sobre mim. Meus pais definitivamente não podiam ver essas fotos. Meu misterioso chantagista anônimo não me deixou outra escolha. Passei os dias seguintes tentando descobrir que tipo de evento eu queria organizar. Acabei escolhendo jogos esportivos. Para minha surpresa, imprimir folhetos e depois pendurá-los pela escola não foi nada assustador. Eu nem fiquei preocupado. E, em primeiro lugar, pensei que ninguém participaria. E, em segundo lugar, a semana anterior mostrou que ninguém queria me sacanear. Meus colegas pareciam boas pessoas. No dia e hora marcada, fui para o ginásio. E no começo não acreditei no que vi. Haviam diversas pessoas lá. Um dos meus colegas, Simon, correu até mim. Isso é tão legal! Há muito tempo nós sonhávamos em ter um clube esportivo, mas ninguém se empenhou em criá-lo. Quando perguntei quem queria julgar as competições, vi várias mãos no alto. Quase todos queriam me ajudar de alguma forma. Um pouco depois, sugeri fazer um aquecimento. Todos repetiram meus movimentos sem tirar os olhos de mim. Foi tão divertido. Nas últimas filas, notei o ruivo que eu já conhecia. Decidi não fazer nada e apenas pensei comigo mesmo. Ele não sabe do que eu tô falando? Ah, mas é claro. Ele deve ter vindo me ver cumprindo a tarefa. Nós nos revezamos organizando diferentes competições. Corrida, arremessos à cesta, flexões, agachamentos. Então, alguém sugeriu que fôssemos até sua casa, na piscina. Lá, competimos para ver quem nadava mais rápido. E também achamos cordas e organizamos competições com as meninas. Também decidi participar dos jogos. Para minha surpresa, parei de me sentir tímido. O dia seguinte na escola foi uma experiência completamente única para mim. Eu andei pelo corredor e todos me cumprimentaram, sorriram, acenaram com as mãos. Simon correu até mim e disse: "É tão legal que você finalmente se abriu. Quando você foi transferido para nossa escola, queríamos conhecê-lo, mas você andava tão mal-humorado que todos sentiam medo de você. Suas palavras me chocaram. Eu jamais teria pensado nisso." Mas ele continuou: "Aliás, você quer liderar o clube esportivo permanentemente? Todo mundo gostou muito das atividades ontem." Mais uma vez, fiquei tão chocado que não sabia o que dizer a ele. Depois que o Simon foi para a aula, peguei uma carta em meu armário com minha tarefa final. Agora eu teria que ir à festa de uma garota popular chamada Millie. Algumas semanas antes, essa tarefa teria me aterrorizado. Eu jamais ousaria ir a uma festa. Mas agora, segurando a carta em minhas mãos, de repente percebi que queria fazer isso. Talvez eu pudesse finalmente fazer amizade com alguém? A festa acabou sendo bem pequena. Não tinha muita gente lá. Mas ainda assim eu estava me divertindo muito. E então, vi aquele cara ruivo. Sem pensar duas vezes, fui até ele. "Escute, não precisa mais mentir. Eu sei que você está mandando cartas para mim esse tempo todo. E sabe, eu queria te agradecer. Elas acabaram sendo muito úteis." Só que mais uma vez, o cara me olhou como se eu fosse louco. E então senti uma mão em meu ombro. Eu me virei e vi a Millie sorrindo. Ela puxou minha manga e me levou a algum lugar. Quando chegamos no pátio, ouvi um coro alto: "Surpresa!" Um grupo de alunos correu para me abraçar e me sacudir. Todos sorriam para mim, parecendo muito satisfeitos. A festa acabou sendo muito maior do que eu pensava no início. Completamente perdido, olhei para Millie. "O que você está olhando?" "Essa festa, a propósito, é em sua homenagem. Estamos muito felizes que você parou de ser tão mal-humorado e até organizou um campeonato incrível." As surpresas, no entanto, não pararam por aí. Um pouco depois, Millie me puxou de lado novamente e disse em voz baixa e tímida: "Escute, é o seguinte, fui eu que mandei aquelas cartas com tarefas." Mas é claro, como eu não percebi isso antes, a Millie também era ruiva. E foi ela que eu vi as duas vezes, primeiro perto da minha casa e depois na sala de aula. E nas duas vezes, aquele outro cara só estava por perto na hora errada. Vendo minha confusão, a garota continuou: "Por favor, não fique bravo. É só que, pra ser sincera, sempre gostei muito de você. Eu tentei tantas vezes falar com você, tentei de tudo, mas você sempre dava as costas. É por isso que quando te vi no acampamento, eu imediatamente pensei em um plano. Eu fiquei muito confuso. Meia hora antes, eu queria agradecer ao misterioso remetente anônimo, mas agora, eu finalmente olhei nos olhos dela e fiquei com raiva. Afinal, fazer aquelas tarefas tinha sido incrivelmente difícil para mim. A Millie literalmente me chantageou. Ela não tinha o direito de fazer isso. Naquele momento, Millie estendeu a mão para mim e me olhou com olhos suplicantes. Eu finalmente criei coragem, peguei sua mão e disse a ela que não estava nem um pouco zangado. Afinal, sua terapia de choque me fez bem. Minha vida nunca mais será a mesma. E essa é a melhor parte. Esta é a Fundação SCP, uma organização secreta que encontra e estuda objetos anômalos em todo o planeta. Esses são os arquivos secretos da Fundação.
Você já deve tê-los visto antes. E essas são as histórias de pessoas comuns que tiveram a sorte de encontrar as criaturas mais horríveis do mundo. As crônicas da SCP revelam novos detalhes sobre os objetos anômalos que você nunca viu antes.